alguma coisa. Então tá. Então tá, meu povo. A gente falou isso aqui na última aula, até aqui, né? Então, na quinta passada, nós conversamos sobre regulação da pressão arterial, falamos sobre débito cardíaco, mecanismos neural, né? Através da ativação do sistema nervoso autônomo, hora simpático, hora parasimpático, para regular a atividade cardíaca. Vimos que esse mecanismo também serve, né, diariamente para aumentar e diminuir a pressão arterial. A ideia é aumentar e diminuir a pressão arterial para trazer sempre ela para a normalidade. Ou seja, se vocês tiverem uma queda de pressão arterial por desidratação, por sudorese, alguma coisa parecida, esse mecanismo neural, né, ele vai tentar trazer novamente, vai conseguir trazer a pressão a níveis normais. Eu falei para vocês que, em média, ele consegue dobrar a pressão arterial ou diminuir ela até a metade do que ela está, em média, em uns 2 a 5 minutos. Né? Então, se está com uma hipertensão por causa de uma emoção, se assustou, uma coisa parecida, e seus batimentos cardíacos aumentaram, lógico que, como a gente viu, o débito cardíaco e a pressão arterial estão ligados à frequência e força, né? Quanto mais frequência e mais força, maior a pressão. Então, se tu se assustou, aumentou a tua frequência cardíaca, a tua pressão arterial aumentou também. Então, para trazer para o normal, novamente, teus 12 por 8, né, esse mecanismo neural é o primeiro a funcionar. Mas ele não é o único, tá? A gente tem outros mecanismos. Ele é o primeiro a funcionar, tentando trazer para o normal. Então, vamos dizer que ele é rápido, ele é o mais rápido de todos, é o primeiro a atuar, então, e ele funciona através daqueles receptores que percebem a pressão, os baroreceptores, que estão lá na bifurcação das carótidas, no seio carotídeo, né, e na curva da aorta. Tá? E ali está escrito assim, não é confiável a longo prazo, porque ele se adapta, ele sofre adaptação. E eu falei para vocês que seria o exemplo lá do fumante, né, que a pessoa fuma, e aí a pressão arterial, por causa dos componentes do tabaco, não tanto do tabaco, mas lógico, a nicotina, o catrão e tudo, mas tem muito veneno ali, né? Tem muito agrotóxico, né? A lavoura de fumo é uma das que tem mais produtos químicos, né? Mas, enfim, tudo isso leva a aumento da pressão e a pessoa se acalma quando fuma, apesar de aumentar a pressão, porque quando aumenta a pressão, os baroreceptores percebem a pressão elevada, manda essa informação ao centro vasomotor, o centro vasomotor atua estimulando o sistema nervoso parasimpático, e esse sistema nervoso parasimpático tenta baixar a pressão arterial, né, através da liberação de acetilcolina pelo nervo vago. E ocorre então uma descarga vagal. Essa descarga vagal afeta o coração, diminuindo a sua força e frequência, mas também afeta outros órgãos, tórax e abdômen, né, tóraco-abdominais. E a gente tem uma descarga vagal, né, que normalmente leva por diminuir o metabolismo. E então a pessoa se acalma, fica mais tranquila. Então a pessoa fuma para isso. A pessoa está nervosa, está irritada, vai lá e fuma um cigarro, se acalma. Daqui a pouco, uma hora depois, fuma outro. A pressão sobe, o sistema nervoso baixa. Daqui a pouco fuma outro, a pressão sobe e depois o sistema nervoso baixa. E aí vai, dias. Chega uma hora que o sistema nervoso, o controlador de tudo que é o centro vasomotor no tronco, resolve entender que o teu normal não é aquele 12 por 8 que ele está tentando manter, e sim os 16 por 10, alguma coisa parecida, porque toda hora está 16 por 10 que tu está falando. E ele entende que isso aí é o teu normal. Oi, fala tu. Oi, bom dia. Tá? E aí o que acontece? Tá, beleza. A pressão arterial, eu me perdi. Assim, né? E aí o que acontece? Ele para de controlar, ele se adapta. Então chega a informação que está 16, e diz, não, mas para esse cara aqui é 16 mesmo, deixa quieto.
E a pessoa fuma um cigarrinho e não se acalma mais. Então ela resolve fumar mais seguido, ou um cigarro mais forte, ou fumar e tomar um café preto, que acontece muito, né? Fumante gosta de tomar um cafezinho. E gradativamente anos vão passando e a pressão arterial vai ficando mais alta, mais forte, né? E por isso que eu disse para vocês que também é difícil de parar de fumar por isso. A pessoa, quando resolve parar de fumar, é o mecanismo contrário. O cigarro vinha mantendo essa pressão em 16, 17, 18, 20. E agora a pessoa resolveu que não vai mais fumar. Parou. Então, daqui a pouco, não tem mais aquele estímulo para manter a pressão elevada, começa a cair a pressão. O mesmo centro vasomotor é estimulado, é comunicado pelos receptores, os baroreceptores, que a pressão está caindo. E agora ele acha que a tua pressão deve ser 16 ou 18, ou sei lá. Deve ser aquela pressão que está elevada. E aí, então, como ela começou a cair porque tu não estava mais fumando, resolveu parar, a pressão começa a baixar e ele quer trazer para o normal. Então, ele estimula o centro vasomotor, vai estimular o sistema nervoso simpático, e o simpático libera adrenalina e noradrenalina. E a adrenalina tem a noradrenalina, né, pelo sistema nervoso simpático, cadeia paravertebral ali, afeta diretamente o coração, aumentando a força e frequência. E essa mesma noradrenalina vai estimular a liberação de adrenalina pela glândula adrenal, que vai ativar a adrenalina, o hormônio, fica circulando e mantendo a estimulação por todo o organismo, né? Então ela liga, deixa a pessoa ligada, deixa a pessoa ativada, né? Então a pessoa começa a ficar irritada, começa a ficar nervosa, começa a ficar ansiada. Depois que a pessoa quer parar de fumar, começa a ficar irritada, nervosa, não consegue, acha um substituto, né? Começa a comer chocolate, comer que nem um louco, engorda, né? Então, gente, é por isso que é difícil parar de fumar, porque é coisa de anos e anos e anos, o nosso sistema se preparou para aceitar aquilo como normal. E aí, quando tu quer parar, é um centro estimulador, que é o simpático, que começa a atuar. E a pessoa está sempre na pilha, está sempre adrenérgica, né? Tá? Então, eu falei para vocês isso aí, que era apenas agora uma revisão, e paramos aqui. Existe um outro mecanismo, esse outro mecanismo, que é o mecanismo renal, ou de longo prazo. Esse neural aqui, a curto prazo, é aquele que é rapidinho, a curto prazo que eu disse, 2, 5 minutos ali, funciona, atua legal, né? Isso aqui já é uma coisa mais a longo prazo. É um mecanismo renal, ou seja, os rins também atuam controlando a pressão arterial. Tá? Diz que é o mais importante, né? Eu botei esse mais importante aqui porque os livros trazem, é o mais importante. É difícil a gente determinar o que é importante no organismo, né? Tudo é importante. O mais importante é isso, o mais importante é aquilo. Tudo é um complemento, tudo é importante. Né? Eu botei aquilo ali só porque os livros trazem, tá? Mas eu não gosto dessas comparações. Esse é melhor que o outro é melhor que um, enfim. Tá? Esse mecanismo renal, então, ele é a longo prazo. Ele vai atuar também diminuindo a pressão arterial quando necessário, para tentar trazer a níveis normais, ou aumentando essa pressão quando necessário, também para tentar trazer a níveis normais. A ideia desses mecanismos fisiológicos é trazer para a normalidade, tá? Quando eles não funcionarem, quando eles não tiverem mais capacidade de funcionar, ou seja, a ideia deles é compensar, né? Eles têm que ter uma compensada. Quando eles pararem de compensar, quando eles pararem de funcionar e trazer para o normal, apesar de tu ter algum problema, ter uma patologia, eles estão compensando a tua pressão, ótimo. A hora que eles pararem de compensar, aí não vão ter que começar a tomar antibiótico, tomar drogas para tentar regular esse mecanismo, né? Regular a pressão arterial, regular a cadência de batimentos, enfim. Tá? Ele é dividido aqui em dois mecanismos. Bom, a longo prazo, né, ele funciona desde alguns minutos até dias e meses funcionando. Tá? Por isso que ele funciona por muito mais tempo, ele é chamado de longo prazo. Tá? Ele é dividido em dois mecanismos, né? Um chamado hemodinâmico e um hormonal. Um vai trabalhar quando nós estivermos com pressão alta, então ele vai atuar tentando diminuir a pressão, e o outro vai funcionar quando estiver com pressão baixa, tentando aumentar a pressão. O mecanismo neural também, né? Ele tentava aumentar e baixar a pressão, só que
quem aumentava a pressão era o sistema nervoso parasimpático, e quem baixava a pressão, não, desculpe, falei besteira, quem aumentava a pressão era o sistema nervoso simpático, e quem baixava a pressão para tentar chegar na normalidade é o parasimpático. Aqui quem vai baixar a pressão, né, tentando trazer para a normalidade, é um mecanismo chamado hemodinâmico. O nome já está dizendo, né? Dinâmica do sangue, né? E quem vai tentar aumentar a pressão é um mecanismo por hormônios, um mecanismo hormonal, que o rim secreta alguns hormônios e um destes vai atuar na pressão arterial, tá? Então aqui, mecanismo hemodinâmico, esse é slide apenas, é barbado, é tranquilo, né? O que acontece? Ele funciona quando a PA está elevada. Sempre que a gente tiver um aumento na pressão arterial, uma PA elevada, né, ele vai começar a funcionar. Por quê? A pressão arterial está elevada, ou seja, a pressão dentro dos vasos sanguíneos está elevada. Todos os vasos sanguíneos estão elevados. Por que o problema da pressão arterial? Qual é o principal problema que o pessoal se preocupa muito? É o tal de acidente vascular cerebral, antigamente chamado de derrame, né? Há um derrame no cérebro. Tá? Qual é o problema da pressão arterial elevada? Justamente isso. Por quê? Porque todos os vasos estão sentindo a pressão elevada. Aquele capilarzinho, que a paredezinha dele não tem músculo, que a paredezinha dele não tem colágeno, é só um endotélio, vai estar sentindo a pressão arterial elevada. Imagina um capilarzinho, fininho, delgado, a espessura de uma célula, que está acostumado, foi feito para trabalhar 12 por 8, está trabalhando a 20. 20 por alguma coisa, né? 20 por 10, 20 por 12. Então, a parede vai arrebentar. Então, o principal problema da hipertensão é os tais derrames, né? O acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, ocorre uma hemorragia, ocorre um extravasamento de sangue. Consequentemente, se extravasou o sangue, algum tecido não está recebendo esse sangue. Então, ocorre falência em células neuronais, né? No nosso sistema nervoso central. E aí, com aquelas sequelas, né, de derrame, o pessoal chama, né, dos AVCs, tá? Por que eu falei isso? Porque é o que vai acontecer aqui. Quando nós tivermos a PA elevada, né, todos, aqui o rim, nós vamos falar semestre que vem, eu que vou dar para vocês renal, todos os vasos sanguíneos, e aqui tentando uma artéria renal, se divide em uma artéria arqueada, uma arteríola aferente, arteríola eferente, enfim, todos esses vasos também vão estar com pressão aumentada. Né? Quando vocês vão lavar o carro, lavar a garagem, lavar a casa com uma mangueira, regar o jardim, vão brincar de dar banho no cachorro, brincar de guerrinha d'água no verão, pega a mangueira, enche, liga a torneira, a água vai sair pela mangueira. Se vocês botarem o dedo na ponta da mangueira, né, aquela coisa que eu já falei, botar o dedo na ponta da mangueira, se tiver algum furinho, vai jorrar com muito mais pressão pelo furinho. E o nosso rim tem capilares que fazem a filtração. Toda essa região aqui, ó, tem algumas estruturas, que são os néfrons, que fazem a filtração do nosso sangue. Então, tem muito capilar renal aqui. Todos os vasos estão sentindo pressão aumentada. Nada mais justo que aquele local que faz filtração, filtre mais. Como eu disse agora da mangueira, se vocês apertar a ponta da mangueira, né, e dessa de regar jardim, e a torneira estiver ligada e a água estiver com fluxo, aquele furinho que tem na mangueira vai filtrar muito mais. Aquele furinho, aquele poro, vai sair muito mais água, com muito mais pressão. Então, quando vocês aumentarem a pressão arterial, né, se aumentar a pressão arterial, vai aumentar a pressão dentro do rim. Consequentemente, vai filtrar mais sangue. Muito mais sangue vai ser filtrado porque a pressão arterial está aumentada. Com mais filtração de sangue, né? Então aumenta a pressão de filtração, aumenta a filtração sanguínea e aumenta então a excreção. Estão filtrando mais, então vai excretar mais água, né? Sal e água, aumenta o volume urinário, né? Se aumentar o volume urinário, vocês vão fazer mais pipi. Por que agora no inverno a gente faz mais pipi que no verão? Porque é frio, tá? E daí, porque é frio, o frio causa vasoconstrição. Os nossos vasos
estão mais contraídos. A pressão dentro dos vasos está mais aumentada. Por isso que a gente vai muito mais no banheiro no inverno do que no verão. Por que vocês levantam manhã cedo de pé descalço e vão no banheiro e pisam no piso frio e dá vontade de fazer xixi? Por vasoconstrição. Aumenta a pressão arterial e já dá um reflexo urinário. Né? Ah, mas é tão rápido assim? Não, mas é que você já tem alguma urina armazenada na bexiga e o teu organismo sente que, como tu pisou no piso frio, vai aumentar a pressão e vai filtrar mais em alguns instantes, vai precisar do local de armazenamento. Se tu tem, a tua bexiga está um pouco repleta, ele já tem uma ordem para esvaziar, porque vai chegar mais urina. Então é um reflexo. Ah, mas a ideia é essa. Então, quer dizer, aumentando a pressão arterial, e seja ela porque vocês ingeriram água, porque vocês ingeriram cerveja, porque tomaram chimarrão, porque tomaram um cafezinho. Ah, eu tomo uma xícara de cafezinho e vou no banheiro umas 10 vezes. Pois é. Urina muito mais do que o volume de café que tomou, porque o café tem cafeína aumenta a pressão. O chimarrão tem cafeína, aumenta a pressão. O tabagismo, o cigarro tem nicotina, que aumenta a pressão. O álcool, cerveja, aumenta a pressão. Então, qualquer estímulo, seja por ingestão ou ação da adrenalina, noradrenalina, medo, susto, aumenta a pressão arterial. Se por qualquer motivo vocês tiverem hipertensão arterial, o volume urinário vai aumentar. Se vocês botarem mais volume urinário, vocês urinarem mais, fazerem mais xixi, consequentemente, o volume de líquido circulante, aquele sangue, porque o que vocês estão tirando nada é mais que líquido do sangue, né? Então faz uma filtração do sangue. O que passa aqui é sangue. Vocês já viram que o sangue é metade água. Mais da metade, né? São 60% isso é água. A gente fez aquela conta lá quando falamos de sangue, né? Então, filtrando, nós estamos tirando, na verdade, líquido do sangue. Então, vocês estão diminuindo o volume de líquido circulante. Vocês estão diminuindo o volume de sangue circulante. Ou seja, chega menos sangue para o retorno venoso, volta menos sangue para o coração. E aí a gente entra naquele mecanismo que a gente viu lá na primeira, segunda aula de pressão de cardiovascular. Retorno de venoso é aquele retorno de sangue que volta para o coração. Retornando menos, o coração é elástico, o coração vai se dilatar menos. Lembra da borrachinha de dinheiro? Se vocês pegam a borrachinha e estica, quanto mais esticar, maior a contração. Então, se está chegando menos sangue, menos retorno venoso, fibras musculares cardíacas dilatam menos. Consequentemente, vão contrair com menos força. Contraindo com menos força, diminui a pressão arterial. Cadê meu mouse? Está aqui o mouse. Diminui a pressão arterial. Então, é um mecanismo bem fácil. O hemodinâmico é, quando você estiver com a pressão elevada, vocês vão filtrar mais, fazer mais pipi, o que vai provocar a redução da pressão arterial. É barbada. Não tem. Isso acontece diariamente, ainda mais agora no inverno, direto com vocês. Toma um chimarrão, toma um chazinho quente para se esquentar e acaba fazendo um monte de pipi. Esse é simples, é tranquilo. Ele vai funcionar sempre que vocês estiverem com pressão arterial elevada, tentando trazer para a normalidade. Tá, mas aí tira um monte de sangue, e não vai baixar demais a pressão, tira sangue, tira água, né? Pode até ser que baixe, mas daí vai haver um mecanismo para compensar de novo, para trazer para a normalidade. A ideia é trazer para a normalidade, para os 12 e para os 8. Tá? Porque na hora, aqui existem receptores de pressão, localzinhos aqui, tá? Que a gente vai perceber depois, e até a própria filtração, que lá no rim, quando nós falamos em rim, as forças de filtração, existem pressões que provocam a filtração, existem pressões que evitam a filtração. Vocês vão ver que quando a pressão volta ao normal, porque já eliminou, essas pressões também se estabelecem e a diurese volta ao normal também. Tá? Bom, esse é o mecanismo hemodinâmico. E o mecanismo... sim, ainda tem aqui. Tá? Eu tinha esquecido desse. Tá? Quando vocês estão com pressão arterial, nós estamos com pressão arterial, os animaizinhos, os mamíferos também, serve para eles também. Quando a pressão arterial, ainda dentro dessa ideia, né, do mecanismo dinâmico, tá, que ocorre quando a pressão arterial está elevada, tá, então vocês vão filtrar mais, fazer mais xixi e diminuir a pressão. O que acontece, que auxilia o que ocorra isso, né, isso aqui ocorre porque isso aqui que vamos falar agora vai possibilitar. Então, vocês tiverem
com essa pressão arterial elevada, aquele nó sinoatrial, ele está tendo mais distensão. Como assim? Eu acabei de dizer, fibra muscular cardíaca vai se estender mais, porque está chegando mais sangue para o retorno venoso. Vocês estão com pressão arterial elevada, nada mais é dizer que vocês estão com muito líquido circulante. Seja por vasoconstrição, seja por aumento do volume mesmo, enfim. Então tem líquido voltando, o retorno venoso aumentado. Quando o retorno venoso está aumentado, dilata mais as fibras musculares cardíacas, o que provoca uma contração mais voraz dessas fibras para ejetar todo esse líquido que chega. Então aumenta a pressão. Mas também a gente tem que lembrar do nó sinoatrial, que controla a frequência cardíaca. O nó sinoatrial, ou marca-passo fisiológico, aquele que está aderido na parede direita do átrio direito, que emite, em média, 70 batimentos, ou 70 frequências, por minuto. O que acontece? Chegando mais sangue, vai dilatar muito mais essas fibras atriais. O átrio vai ficar mais cheinho. Então, o nó sinoatrial que está grudado à parede, também vai ser estendido, porque ele está grudado à parede. Se tu estica a parede, ele vai ser esticado também, ele está grudado naquela parede. Então, ele vai sofrer mais extensão, ele tem um estímulo a mais. Toda vez que o nó sinoatrial tiver um estímulo a mais, esse mesmo nó sinoatrial vai liberar esse tal de peptídeo natriurético atrial. Aquele, peptídeo de natriurese atrial, ou peptídeo natriurético atrial. Esse peptídeo, peptídeo é uma substância proteica, como se fosse um hormônio, entra na corrente sanguínea e vai fazer algumas ações. Entre elas, lá no hipotálamo, vai inibir a secreção do hormônio antidiurético, ou ADH, o hormônio antidiurético. O que o hormônio antidiurético faz? O nome está dizendo, antidiurético, ele evita a diurese, ou seja, se vocês tiverem o hormônio antidiurético circulando, vocês não fazem xixi, ou muito pouquinho. Então ele inibe o hormônio antidiurético, ou seja, não tem nada que evite que vocês parem de fazer xixi. Ou seja, aqui eu falei para vocês só da filtração. Então, aumentando a pressão, aumenta a filtração, aumenta a excreção e vai eliminando muito mais líquido, diminui a pressão. Acontece que existe também outros mecanismos renais que algumas coisas que são filtradas, principalmente a água, é recaptada, é reaproveitada, porque a água passa livremente, mas eu não posso perder. Quem evita isso, existem muitas coisas que evitam, a gente vai RH em renal, não vou falar agora, mas tem diversos mecanismos que atuam para que essa água não seja toda perdida e retorne para a circulação normalmente. Entre esses mecanismos é o tal de hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético evita que muito líquido seja eliminado, o que poderia, se vocês têm compressão normal, se acontecer isso, vocês vão ter hipotensão. Mas não é o caso. Então, o que acontece? Hipertensão, vocês vão realmente eliminar mais volume urinário, porque o hormônio antidiurético vai estar inibido, não vai estar circulando, faz um X nele aqui. Se não tem hormônio antidiurético, o volume urinário aumenta mesmo, justamente por causa desse mecanismo, o que provoca a queda da pressão arterial. Então eu disse, esse slide é para quem explicar esse anterior. Então, quando tiver pressão arterial aumentada, o nó sinoatrial é estimulado e provoca a liberação de uma substânciazinha chamada peptídeo natriurese arterial. Esse peptídeo inibe a secreção do hormônio antidiurético, então vai diminuir a reabsorção de água, ou seja, vai provocar que o rim realmente aumente a excreção do sódio e água. Então, inibindo isso aqui, vai acontecer isso aqui, aumentar a excreção de água. E vai fazer também a vasodilatação. O que acontece com a vasodilatação? Diminui a pressão arterial. Vocês param de apertar o vaso, a pressão dentro do vaso diminui. Então, o retorno de sangue para o coração, ou retorno venoso, se diminui. Chegando menos sangue para o retorno venoso, para de estimular o nó sinoatrial, para de secretar peptídeo, então. Ou seja, a hora que a pressão arterial chegar a níveis normais, esse fator aqui para de existir. Sendo assim,
não existe mais a inibição do hormônio tireoide, ele volta a ser secretado em níveis que deixem vocês fazer o xixi. Entenderam? Se não entenderam, me parem. Tá? Então, o mecanismo hemodinâmico, voltando, sempre vai existir quando vocês estiverem com a pressão arterial elevada, seja por qual motivo for, e a intenção dele é aumentar o volume urinário para que a pressão diminua. Tá? O que possibilita isso é a inibição do hormônio antidiurético. Inibindo o hormônio antidiurético, e quem faz isso é esse peptídiozinho aqui, ó, né? Esse peptídeo inibe o hormônio antidiurético, que é liberado pelo nosso sinoatrial lá no átrio. Quando a pressão arterial está aumentada, ele faz isso então. Se não tem mais hormônio antidiurético, nós conseguimos realmente fazer um aumento da diurese. Ah, e aí a pressão cai. Barbada. Então tá aqui, ó, né? A diurese diminui o volume de líquido circulante, que eu falei, ó, diminui, né, o retorno venoso, a diurese vai diminuir o retorno venoso. Com a diminuição do retorno venoso, né, nós temos uma diminuição do débito cardíaco, porque chega menos sangue para o coração, distende as fibras com menos força, né, as fibras musculares elásticas vão estar menos distendidas, consequentemente vão contrair menos força, o que vai se refletir no débito cardíaco diminuído, ou seja, pressão arterial diminuída. Então, toda vez que diminui o retorno venoso, vai diminuir a pressão arterial. Da mesma forma, se aumentar o retorno venoso, aumenta a pressão arterial. Nós já tínhamos falado sobre isso. Bueno, esse aqui, então, gente, é o mecanismo hemodinâmico. Como eu disse, é barbado, é simples, é tranquilo. Tá? Faz bastante xixi quando nós estamos com pressão arterial elevada. Para quê? Para tentar eliminar mais líquido, diminuir a pressão circulante, diminuir a pressão até níveis normais. Até o teu 12/8 ou 10 por alguma coisa, depende de cada pessoa. Bueno, esse é o mecanismo, então, para diminuir a pressão arterial em caso de elevação. Vamos falar, então, do mecanismo para aumentar a pressão arterial caso você esteja com problemas de hipotensão, né? Que é o sistema, um mecanismo hormonal renal. Então, através de um hormônio secretado pelos rins, nós vamos ter uma ação hormonal global, todo o nosso organismo, para tentar elevar essa pressão a níveis normais de novo. Tá? Vocês vão conhecer esse sistema em alguns livros ou na internet, onde vocês devem procurar como sistema renina-angiotensina-aldosterona. Renina-angiotensina-aldosterona. Tá? O mecanismo renina-angiotensina-aldosterona é nada mais do que o mecanismo hormonal renal para a regulação da pressão arterial. Vamos lá. Ele vai funcionar quando? Quando a PA está diminuída. Quedas da pressão arterial vão provocar esse mecanismo. Tá? Mas, de novo, lá dentro do rim, ó, talvez vocês já tenham visto isso no ensino médio, né? O tal do néfron, e deve ter dito para vocês lá no glomérulo, nos tubos, que tem a filtração, tem reabsorção, isso a gente vai ver tudo em renal. Tá? Como eu estava falando ali para vocês agora há pouco antes, né? Aqui, ó, ocorre a filtração. Então, se a pressão está aumentada, está falando ainda do mecanismo hemodinâmico, tá, gente? Vou aproveitar o slide para falar do hemodinâmico. A pressão está aumentada, filtra mais, então vai formar mais filtrado, consequentemente mais urina. Mas voltando agora, então, para o nosso mecanismo hormonal, o que acontece? Lá no rim, e quando nós falar em rim, eu vou repetir isso aqui, porque eu tenho que repetir lá de novo, semestre que a gente vai falar de novo sobre isso, tá? Lá nos rins, nós temos milhões de néfrons, e cada um dos néfrons, tá? Vai ter um localzinho chamado mácula densa. Essa região da mácula densa, ó, então, vai pegar esse néfronzinho que está no canto aqui, só para ilustrar, tá? Ó, tá aqui o glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal. Tá? O proximal é aquele túbulo torcidinho que está perto do glomérulo, a alça de Henle é um segmento intermediário entre os dois, e o túbulo distal é um contorcidozinho que está mais longe. Se eu pegasse essa cordinha toda aqui e esticasse, esse ponto está muito mais longe que esse ponto aqui. Só que ele retorna para perto do glomérulo. E toda vez que esse túbulo proximal
encostar no glomérulo do néfron. Em todos os néfrons acontece isso. Nessa região, ó, onde ele se encosta ali, que ampliou para cá, nesta região aqui, que ampliou para cá, nós vamos ter o tal de mácula densa. A mácula densa é uma região que nós temos células, né, do túbulo distal, né, e células da arteríola aferente, que entra com sangue para dentro do néfron. Essas célulazinhas aqui, elas são capazes de verificar a pressão arterial, elas percebem os níveis de pressão arterial que chegam aqui, tá? E em caso de hipotensão, de estar chegando menos pressão que deveria, elas vão provocar a secreção de um hormôniozinho chamado renina, certo? Então, essa mácula densa é uma área diferenciada nos rins, tá? Que atua num mecanismo de controle de pressão arterial. Tá? É tudo isso aqui é mácula densa, certo? Bem, continuando aqui, deixa eu ver que eu falei alguma coisa. Ah, sim. Tá? Normalmente a pressão renal é cerca de metade da pressão cardíaca, da pressão de ejeção. Lógico, chega, sai na arterial arterial 12 por 8, né? 120, que é o 12, né? E vai se ramificando, vai para a cabeça, vai para os membros, vai para perna, braço, e vai chegar no rim, a metade já, porque está ramificado, o vaso que chega aqui é menor. Então, em média, se você tem uma pressão de 120, chega aqui no rim mais ou menos 55, 60. 60 é a metade, né? É mais ou menos isso. Em média, cerca de 50% da pressão de ejeção é a pressão renal. Tá? Se essa pressão estiver menor que isso, e esse local que consegue perceber isso, se essa pressão estiver menor, aí sim, então nós vamos ter um mecanismo. Então, se cair essa pressão, né, essas células chamadas células justaglomerulares, elas estão justo ao glomérula, juntinho, essas células produzem a renina. A renina é armazenada na forma de prorenina, tá? Ou seja, é uma fórmula inativa. Ela está no mecanismo inativo. Nada mais é que ela está protegida por uma cápsula, por exemplo. Tá? Ela está inativa, ela não está funcionando. Ela só vai ser ativada quando for secretada, tá? Secretada dentro da corrente sanguínea. Então, a renina é produzida pelas células justamedulares da mácula densa, quando a pressão arterial estiver diminuída. Tá? Essas células justamedulares produzem e armazenam renina, fica aqui inativada. Então, quando ela é inativada, ela é chamada de prorenina, certo? Então, digamos que a pressão arterial caia, se a pressão arterial diminuir, essas células, então, vão secretar prorenina, que entra na corrente sanguínea, então, ativada, chamada de renina, tá? Então, cada vez que cai a pressão, os rins secretam a prorenina, e quando essa prorenina entra na corrente sanguínea, ela é automaticamente ativada. Então, passando a se chamar renina. Só isso. O nome pró significa que ela é inativa e o renina, sem o pró na frente, é ativa. Tá? A forma ativa, então, da renina é secretada. Nós tivemos a pressão arterial diminuída. Ah, então tá aqui, ó, a pressão arterial diminuída, está em 80, né? Ah, tá todo o nosso mecanismozinho aqui, coração, né? Cavas, a aorta abdominal, tá? E aqui tá, ó, renina. As bolinhas verdinhas aqui são a renina sendo secretada, porque a pressão arterial está diminuída, certo? Então tá, a pressão arterial está diminuída. Dentro do vaso sanguíneo, então, foi secretada a renina, que é um hormônio, né? Por definição, o hormônio é toda aquela substância endógena secretada por uma célula, conjunto de células ou uma glândula, que entra na corrente sanguínea e vai afetar órgãos mais distantes. Isso é hormônio. Se não entrar na corrente sanguínea, não é hormônio, é outra coisa. Tá? O hormônio obrigatoriamente tem que entrar na corrente sanguínea. Certo? Por exemplo, o que é outra coisa? Ácido clorídrico. Não é hormônio porque ele é secretado pela mucosa gástrica dentro da luz do estômago. Então, isso não é hormônio. Agora, a renina aqui que eu estou falando é um hormônio. Ela é secretada por umas células justaglomerulares, que secretam dentro do vaso. Certo? Então, tá. Essa é a definição do hormônio. Bueno,
Então, a renina, ó, fica circulando, tá? Dentro do nosso vaso. E, quando ela está circulando dentro do nosso vaso, né, a gente viu que tem um monte de coisa no sangue. E entre esse monte de coisa que existe no sangue, existem proteínas plasmáticas. Certo? A proteína plasmática chamada angiotensinogênio tem uma afinidade muito grande pela renina. E toda vez que a proteína plasmática angiotensinogênio enxerga a renina, elas se ligam, se fixam, formando então a angiotensina 1. Então, o angiotensinogênio se fixa a renina e forma a angiotensina 1. Tá? Angiotensina 1. Essa angiotensina 1, gente, é um fraco vasoconstritor, não faz nada. Ela sozinha não faz nada. Ela fica circulando, vai circular ali por uma meia hora, fígado melhor metaboliza e é excretada pelo rim e deu. Tá? Então, mas só que é o seguinte, lá nos pulmões, principalmente nos pulmões, tá? Mas também já está comprovado que em algumas fibras musculares esqueléticas também existe, mas vamos se ater só aos pulmões. Lá nos pulmões, só tem um aqui, mas tem outro do lado, tá, gente? Lá nos pulmões existe a tal de enzima conversora de angiotensina. Vamos ver se eu botei aqui. Não botei. Ixi. Tá? Vamos aumentar aqui então. A enzima conversora de angiotensina, cadê o nome dela? Não está aqui? Vamos botar então. Já que ela não está aqui, vamos botar aqui então a enzima conversora de angiotensina. Certo? Vou botar uma cor para ela. Um vermelhinho? Não. Vamos botar uma cor do Grêmio aqui, que ontem o meu time conseguiu finalmente ganhar uma. Né? Então tá aí. Tá aí, ó. Tá? A ECA, enzima conversora de angiotensina. Então lá no pulmão existe essa enzima. E, como eu disse para vocês, voltando, a renina é secretada enquanto a pressão está baixa, se liga a proteína plasmática angiotensinogênio, formando a angiotensina 1. Essa angiotensina 1 fica circulando mais ou menos por uma meia hora no nosso organismo. Certo? Nessa meia hora ela não faz nada. Mas, se ela vier a ser convertida pela enzima conversora de angiotensina, lá nos pulmões, ela vai ser convertida de angiotensina 1 para angiotensina 2. E aí sim, a angiotensina 2 que vai fazer bagunça. Tá? Como é que é essa conversão? Nada mais é que a enzima se liga, a angiotensina 1 se liga à enzima e é quebrada. Ela é fragmentada, formando a angiotensina 1, 2. Isso aqui que é a angiotensina 2, olha o tamanho que ela era. Né? E esse pedacinho aqui, que é a angiotensina 2, ela é muito ativa. Isso aqui é ativo, esse coisão aqui não. Né? A angiotensina 2 é muito ativa. A 2 é muito ativa, ela é um potente vasoconstritor. Ela faz uma vasoconstrição por onde vai passando. Então ela foi convertida e continua na corrente sanguínea. Continua na corrente sanguínea. E por onde ela vai passando, ela vai causando vasoconstrição. E lembra, vasoconstrição aumenta o retorno venoso. Aumentando o retorno venoso, aumenta a força de contração, o que aumenta o débito cardíaco e aumenta a pressão arterial. Ora, isso aqui, aconteceu porque a pressão arterial estava baixa. A renina foi secretada porque a pressão está baixa. Né? A pressão está baixa, secreta renina. A renina se ligou à angiotensina gênio, que se formou angiotensina 1 e foi convertida a angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, causa vasoconstrição por onde passa. Essa vasoconstrição vai aumentar o retorno venoso, que provoca um aumento da pressão arterial. Então aí já começa, não é tudo isso, não é só isso, quer dizer, já começa a aumentar a pressão, tá? Aumentou a pressão. Então tá aqui eu mostrando para vocês, ó, tá em 100, né, por exemplo, vamos pingar, ó, pingou a renina dentro de um vaso, tá em 100, tá? E aí a renina no vaso provoca vasoconstrição, ó, tá aqui o tamanho do vaso, não fui eu que diminui, tá? Essa imagem é assim mesmo. Tá? Diminuiu o tamanho do vaso, ó, vasoconstrição, o que aumentou a pressão arterial. Tá? Por quê? Porque aumentou o retorno venoso, aumentou a força de contração cardíaca. Tá? Então, a angiotensina 2 provoca vasoconstrição e aumenta a pressão arterial por si só.
Era só isso, então? Não. Como eu disse para vocês, é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E a aldosterona está aí. A aldosterona, gente, é um hormôniozinho, tá? Produzido lá pelo córtex da suprarrenal. Ou da adrenal, quem quiser, né? Então, o córtex suprarrenal, que está aqui, ó, está o rim, está aqui a glândula suprarrenal, tá? E a aldosteronazinha. A aldosterona, então, ela é um hormônio produzido pelo córtex suprarrenal e é armazenadinho ali. Quando a renina passar por aqui, nesses vasos sanguíneos, ela vai provocar a secreção. A renina não, a angiotensina 2, né? Desculpe, perdão. Quando a angiotensina 2 passar por aqui, ela vai provocar também a secreção de aldosterona, tá? Eu disse para vocês, né? A angiotensina 2 faz um monte de bagunça. A primeira delas é vasoconstrição, o que já aumenta a pressão. A segunda é provoca a secreção de aldosterona pelo suprarrenal. A aldosterona, então, vai entrar na corrente sanguínea e lá nos próprios túbulos do néfron, ele é organismozinho, aquela estrutura renal que faz filtração, nesses túbulos ela vai provocar um mecanismo, deixa eu ver se está aqui na frente, ó, tá aqui, ó, vai provocar, aqui é o túbulo, tá? Isso aqui é xixi, que é o que seria formado o xixi, é o filtrado sanguíneo, e aqui está o sanguezinho, um capilar do lado, tá? A aldosterona, ó, então a aldosterona, quando ela está circulante, ela está circulante, ela vai provocar nos túbulos renais, tá? Vai provocar nos túbulos renais a reabsorção, ou seja, trazer de volta do que ia ser xixi, né? reabsorver. A gente diz reabsorver no rim e não absorver, porque a gente absorve no trato digestório. Tudo que a gente ingere é absorvido. E aí no rim ia eliminar, ia botar fora aquilo que foi absorvido. Só que agora eu vou reabsorver, porque eu vou pegar de volta. Tá? Então, vai provocar reabsorção de sódio, o sódio, certo? E aí vocês, acho que a gente já conversou sobre isso, se não conversou, vamos falar agora, né? A história do sal, que no inverno agora está mais empapado, porque o sal puxa a água para si. Né? Falei sim quando falei lá em proteínas plasmáticas, lá em sangue, né? Que as proteínas plasmáticas puxam água para si também. Então, gente, como é que ela puxa a água? O que acontece é o seguinte, o sal, não está aparecendo aqui o cloreto, né? Mas o sal, o sódio, é um monovalente positivo. Ele é reabsorvido por bomba ativa. A aldosterona se fixa à mucosa, provocando a reabsorção de sódio. Então, estimula as bombas de sódio e potássio, fazendo com que o sódio seja reabsorvido. Consequentemente, o potássio está sendo secretado, não está aparecendo, né? Mas o sódio está sendo reabsorvido. Certo? O sódio é um monovalente positivo. Por atração de cargas, ele vai trazer um monovalente negativo, não é isso? Positivo e negativo se atraem. Ele vai trazer consigo, ele puxa o cloreto, Cl. Então, NaCl. O Na mais Cl menos, né, nada mais é que o sal de cozinha, esse sódio, o sal. E o sal puxa água. Tá? Então, o que acontece? A aldosterona provoca a reabsorção de sódio, certo? O sódio vai puxar a água. Então, puxa a água, né? Não está aparecendo, como eu disse para vocês, o cloreto, né? Nem o potássio, mas tudo bem. O sódio puxa a água, né? O sal, porque forma sal, o sal puxa a água, e puxando a água de volta para o tubo, ou seja, para o nosso capilar, ou seja, para a circulação sanguínea, está entrando mais água, está entrando mais líquido, então eu vou ter mais líquido circulante. Se eu tenho mais líquido circulante, retorna tudo no início, né? Volta a ter mais retorno venoso. Então, aumento do volume de líquido circulante é aumento do volume sanguíneo, o que aumenta o retorno venoso. Se aumentar o retorno venoso, ou seja, se aumenta o retorno de sangue para o coração, distende mais as fibras cardíacas, o que, consequentemente, provoca maior força de contração, maior débito cardíaco, ou seja, aumento da pressão arterial. Então, estava com a pressão baixa, rim secreta renina, forma angiotensina 1, que é transformada em angiotensina 2. A angiotensina 2 já provoca vasoconstrição. Aumenta a pressão arterial porque aumenta o retorno venoso. A angiotensina 2 provoca a secreção de aldosterona. A aldosterona provoca a reabsorção de água
né? Sódio e água, aumentando o volume circulante, ou seja, aumentando mais ainda o retorno venoso, aumentando mais ainda a pressão. É só isso, então? Não, tem mais coisa. Tá? Muito mais longo. Tá? A longo prazo, essa renina, né, vai provocar a secreção de hormônio antidiurético. Tá? Então, lá na nossa neurohipófise, né, nós vamos ter a secreção de hormônio antidiurético. E o hormônio antidiurético evita a diurese, ou seja, evita que a gente faça mais xixi, né? Então, tem hormônio antidiurético que vai atuar diretamente lá, ó, aqui é o hormônio antidiurético, diretamente nos túbulos, puxando mais água. Então, a água sai do túbulo, o que aumenta mais ainda o retorno venoso. Tá? Então, efeito a longo prazo, secreção de hormônio antidiurético, da hipófise, que aumenta a reabsorção de água. Ó, a aldosterona aumenta a absorção de sódio. O sódio traz de graça a água. Então, o mecanismo da aldosterona que a gente falou há pouco é um mecanismo de reabsorção de água passivo. A água vem de graça. Certo? O hormônio antidiurético, ele aumenta a reabsorção de água. Ele ativa tais de canais de água aqui, os aquaporinos. Vocês vão ver lá em rim, nem se preocupe com isso agora. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu quero só mostrar para vocês o que acontece. Lá no rim a gente vai pegar mais detalhado isso, tá? Lá em sistema renal. Certo? Então, o hormônio diurético provoca a reabsorção de água, ou seja, mais retorno de sangue chegando, mais volume sanguíneo, ou seja, mais retorno venoso, o que aumenta muito mais a pressão arterial. Certo? Ó, e a curto prazo, né, estimulação do centro da sede no hipotálamo. Tá? O mesmo hormônio antidiurético provoca a estimulação do centro da sede e, não está aparecendo aqui, o centro da fome também. Eu tenho que colocar aqui, né? Todo semestre de vai, tem que colocar e não coloco. Tá? Centro da sede. E o centro da fome. Tá? Vamos ver se vai ficar por aí. Centro da fome e centro da sede. Tá? Tá? Na hipotálamo, centro da sede, para quê? Para a gente tomar mais água, essa água ser absorvida na mucosa intestinal, entrar na corrente sanguínea e ter muito mais retorno venoso ainda. Certo? E também o centro da fome, como eu teria. Porque comendo alimento salgado vai te dar mais sede, você tomar muito mais água, vai captar muito mais água no trato digestório, vai aumentar muito mais o retorno de sangue para o coração. E aumenta muito mais o retorno venoso, que aumenta muito mais a pressão. Então, o mecanismo sempre tentando elevar o retorno venoso. Sempre tentando fazer aquele controle intrínseco cardíaco, né? Ou seja, chegando mais sangue do retorno venoso, dilata mais as fibras, contrai com mais força. Certo? Então tá aí, ó. O hormônio antidiurético, tá? Ó, ele vai se fixar aos tubos, abrindo os canais e a água chegando para aumentar a pressão arterial. Certo? Aumenta o retorno venoso. Tá? Aqui, aumenta o centro da sede, né? Tá? Para te tomar mais água, estimula o centro da sede, centro da fome mesmo, mesma coisa, para tomar mais líquido e aumentar o retorno venoso. Certo? Aqui a gente mostrando de novo, ó, já está terminando a aula de hoje, tá? Mostrando de novo o nosso local onde ocorre essa secreção, certo? E aqui o mecanismo, um resumo do que eu falei antes. Tá? Então, ó, quando este local perceber a pressão baixa, vai secretar renina, certo? Ó, os rins secretam renina, tá? Que está armazenada na forma de prorenina. Então, secreta a prorenina, que é ativada, fica renina, e essa renina vai se ligar ao angiotensinogênio, que é uma proteína plasmática. O angiotensinogênio ligado à renina forma a angiotensina 1, que é um fraco vasoconstritor, pouca coisa faz, praticamente inoperante. Só que quando ela está circulando,
ela vai circulando, passa do dedão do pé até a orelha, da orelha até o dedão do pé, até a cabeça, até os cabelos, até o dedão do pé, e aí vai circulando. Fica circulando ali por 30, 40 minutos, e cada vez que ela circular e passar nos pulmões, ela vai ser convertida pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. E a angiotensina 2 vai fazer vasoconstrição por onde passar, já aumenta o retorno venoso. Também vai provocar a secreção de aldosterona, que puxa sódio e água dos rins, aumentando mais o retorno venoso. Né? Opa! Tá? Aqui dá o mesmo esquema, né? Não apareceu aqui o hormônio antidiurético, tá? Mas dá o mesmo esquema. Ó, renina, angiotensina 1, a enzima conversora de angiotensina converte a angiotensina 2, que provoca a secreção de aldosterona e a aldosterona circulante no sangue. E esse aqui é o slide mais legal. Mais legal que eu vou falar para vocês agora. Bem no finalzinho da aula, tá? Mesma coisa. Rim secreta renina, que se liga ao angiotensinogênio, formando angiotensina 1. A angiotensina 1 nos pulmões é convertida em angiotensina 2. Eu disse para vocês, a angiotensina 1 não faz nada. A angiotensina 2, sim, que é uma bagunceira. Ela provoca vasoconstrição, aumenta o retorno venoso, que aumenta a pressão arterial. Essa mesma angiotensina 2 provoca a secreção da aldosterona, né? Essa aldosterona vai provocar a reabsorção lá no rim, né, de água e sódio, que vai elevar a pressão arterial. A aldosterona não é ela, tá, gente? Não é ela. Tá? É a angiotensina 2, essa seta tinha que vir aqui, ó. Tá? Não é ela, não. Tá? A angiotensina 2 provoca vasoconstrição. Tá? Não é a aldosterona que está atuando aqui. Isso aqui está errado. É a angiotensina 2 que provoca vasoconstrição, o que por si só já provoca a elevação da pressão arterial, porque aumenta o retorno venoso. Tá? Tá? E a aldosterona, tá? Lá no coração, é meio controverso, mas tende a aumentar um pouco a força cardíaca. Tá? Certo? Isso é um mielocorticoide, tá, gente? A aldosterona é produzida pelas nossas suprarrenais, ou adrenais, tá? Pelo córtex do suprarrenal. Tá? O que mais? Só que é o seguinte, e aí entra a parte legal da aula, para terminar os últimos 5 minutos. Vocês devem ter pai, mãe, avó, tio, que, né, na idade, terceira idade, ou na senilidade, né, tem que tomar remédio para controle da pressão arterial. É comum, é normal. Tá? O rim é um dos primeiros órgãos a participar da nossa senilidade, né? É um dos primeiros órgãos a ficar velhinho. A gente vai ficando velhinho depois dos 40, já muita coisa muda. Visão, eu usava óculos até os meus 46, eu não usava óculos. Né? Agora eu já estou usando. Minha visão foi diminuindo. Eu tenho que ler com os óculos para leitura. Tá? A audição diminui, o paladar diminui, o olfato diminui. Tudo vai diminuindo com o passar dos anos. Né? Como às vezes eu disse, não sei se eu disse para vocês, mas Jesus Cristo morreu com 33 anos na cruz, mas ele já era velho. Ele ia morrer com 34 de velho. Tá? Nós insistimos a viver hoje, até os 100, cento e poucos às vezes, né? A Rainha Elizabeth tem para isso, porque a medicina está muito avançada. A gente tem muita coisa hoje. O avanço da medicina tornou a população muito mais idosa. Porque com 40 anos, antigamente, já estava morrendo. Já era velho. Né? Se não tinha morrido de uma peste, de uma Covid antes, tinha morrido de outra coisa. Tá? Ou seja, a gente, passar dos anos, a gente vai ficando cada vez menos ativo em nossos órgãos também. Bueno, que é onde eu quero chegar? O rim é o primeiro a sentir falhas. Nossos rins, tá, já é comprovado, a partir dos 40 anos de idade, em média, a cada ano perde 1% da sua atividade. Tá? Aí, em média, isso. Tá? O rim, então, perde em média 1%, ou seja, em média, uma pessoa com 60 anos tem 20% menos atividade renal. Uma pessoa com 80 anos tem 40% menos atividade renal, em média. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Tá? Mas não se preocupe que a gente consegue viver bem com 25% apenas, ou seja, vocês podem doar um rim, né, e viver mais
até os 70 anos sem problema nenhum. Depois disso, talvez, se doar um rim depois de 70, começa a ter problemas, que precisa de alguma coisinha, porque estou com rim a menos. Mas a gente consegue viver bem com 20, 25% da capacidade que a gente vive bem. Só que vai ser bagunçada a coisa, porque a gente fala em atividade renal, pensa só em filtração, formação de urina, né? Mas não, os hormônios também. Tem hormônio ali, que eu disse, a eritropoetina, que eu falei para vocês, em sangue, né? Que estimula a produção de células vermelhas. Tem esse hormôniozinho, renina, que atua na pressão arterial. Né? E o que acontece? Então, depois de uma certa idade, 35, 40, por aí, né? Pode acontecer isso. Em média, acontece com pessoas mais idosas, 60, 70 anos. O que acontece? O rim faz a leitura da pressão sanguínea, como eu disse para vocês. Né? Tem uma leitura da pressão sanguínea. Ele deve chegar aqui à metade que sai do coração. Se tiver menos aqui, ele secreta a renina. Só que, às vezes, o rim está lendo errado e o coração está 12/8. E o rim, quando começa a entrar em falência, ou melhor, em senência, fica mais velhinho antes do coração, e é isso mesmo, o coração tem muito mais vitalidade que o rim, os rins começam a ler errado. Então, a partir de uma certa idade, 60 anos em média, começa uma leitura errada aqui da pressão arterial. O coração está 12/8, só que aqui está lendo menos. Aí ele acha que a pressão cardíaca está diminuída, mas o coração está bem. Então, esse mecanismo começa, do nada, a secretar angiotensina 1, a angiotensina 1 vai no pulmão, se transforma em angiotensina 2 e faz toda a bagunça. Tá? Mas o coração está bom. O coração está 12/8. Com toda essa bagunça aqui, para elevar a pressão arterial, nós vamos ter elevação da pressão arterial. Então, a pessoa, a partir de 50, 60 anos, às vezes, menos até, né? Ou mais, depende, isso é média, né, gente? Vai começar a ser hipertensa. Então, hipertensão na terceira idade, hipertensão na senilidade, é uma coisa esperada. É esperado por causa desse mecanismo. É esperado que uma pessoa com 50, 60 anos já tenha sintomas, 40 às vezes, tenha sintomas de hipertensão. É normal por causa disso. O rim começa a ler errada a pressão, o coração está normal e o rim faz um monte de coisa para aumentar essa pressão e a pessoa vira hipertensa. Se vocês pegarem bula de medicamento para controle da pressão arterial, tá? De pessoa idosa, do vô, da avó de vocês, do pai, da tio, da tia, né? Alguém que vocês conheçam, e lê lá, mecanismo de ação, mecanismo de ação da droga, vai estar lá 90% desse mecanismo de hipertensão, né? Para velhinho, não vou dizer se 90%, mas a grande maioria, né? Para pessoas da terceira idade, vocês vão ver que está escrito esse mecanismo de ação: inibição da enzima conversora de angiotensina, ou inibição da ECA, tá? Inibição da ECA. Como assim inibição da ECA? Simplesmente a droga vai lá no pulmão e bloqueia a enzima conversora de angiotensina. O rim vai continuar lendo a pressão errada. Vai continuar secretando renina, que vai se transformar em angiotensina 1, que não faz nada. E ela não vai ser transformada no que faz a bagunça. Então, esse é o principal mecanismo. Tá? E a hipertensão na senilidade é esperada. Tá? Entenderam? É isso aí. Só isso que eu queria falar para vocês hoje. Amanhã a gente fala desse cara aí, da tal da insuficiência cardíaca. Certo, meu povo? É isso para hoje. Muito obrigado, Muito obrigado pela presença.